Como investir em fundos imobiliários? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como investir em fundos imobiliários passo a passo. Esse vídeo aqui vai ser uma verdadeira aula para iniciantes que estão começando do zero. Eu vou mostrar detalhes sobre como investir em fundos imobiliários. E aqui você vai ver 3 fundos imobiliários para iniciantes, quanto rende um fundo imobiliário, qual é o valor mínimo para investir, como funciona e se vale a pena investir nesse ativo. Curtiu? Então já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, Douglas Moreira aqui, e antes de mostrar como investir em fundos imobiliários, é muito importante que você entenda o conceito de renda ativa e renda passiva. Renda ativa é toda aquela renda que você consegue a partir do seu trabalho e do seu esforço. Já a renda passiva é totalmente diferente. A renda passiva não depende do seu esforço para que você consiga colocar esse dinheiro no bolso. Deste modo, quando você investe em fundos imobiliários, você está criando uma fonte de renda passiva, porque você coloca o dinheiro uma única vez e a partir daquele momento aqueles fundos imobiliários passam a gerar renda para você. Mas afinal, o que é um fundo imobiliário? Para responder essa pergunta, eu vou usar uma analogia muito simples. Imagine que eu e você criamos um projeto e resolvemos comprar uma casa para alugar. Nesse projeto fica definido que eu irei colocar metade do dinheiro e você a outra metade para que possamos comprar esse imóvel. A ideia é posteriormente alugar esse imóvel e lucrar com o aluguel que esse imóvel vai gerar para nós dois. No final de um período de apuração, nós vamos dividir esse aluguel e cada um, obviamente, vai ficar com 50% desse valor. No momento que nós resolvemos montar esse projeto, nós acabamos de criar um fundo imobiliário, com o objetivo final de receber renda através daquele imóvel que nós compramos. Os fundos imobiliários numa escala maior funcionam da mesma forma. A única diferença aqui é que os imóveis têm um valor agregado muito maior e a quantidade de cotistas, ou seja, pessoas que estão participando do fundo, também é muito maior, chegando à casa das centenas de milhares de pessoas. Cada pessoa que compra um pedaço desse fundo imobiliário é chamado de cotista, e a partir desse momento tem direito de receber uma parte da renda que aqueles imóveis geram para o fundo. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você acaba adquirindo cotas daquele fundo. E o retorno desses fundos imobiliários também são baseados na cota. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário paga 50 centavos por cota, se você tiver 10 cotas daquele fundo, você ganha R$5. Se você tiver 20 cotas daquele fundo, R$10 e assim sucessivamente. Bom, até aqui então você já aprendeu o que é fundo imobiliário e como os fundos imobiliários funcionam. E aprendeu também que o rendimento pago por cota é chamado de dividendo. Mas através dos fundos imobiliários você consegue ganhar dinheiro de duas formas. Através dos dividendos, como eu acabei de falar, e através da valorização da cota. Com o tempo é normal que aqueles imóveis que são patrimônio do fundo imobiliário venham a se valorizar. E como o cotista acaba sendo dono daqueles imóveis, ele também participa dessa valorização. Mas aí vem uma pergunta na sua cabeça: é arriscado investir em fundos imobiliários? E a resposta é que não existe investimento isento de risco. Cada modalidade de investimento possui os seus próprios riscos. E com os fundos imobiliários não é diferente. Mas, como os fundos imobiliários estão expostos a imóveis, ao mercado imobiliário, esses riscos são bem reduzidos. Assim como se você tivesse um apartamento para alugar, por exemplo. Os riscos estariam na possibilidade de você não alugar aquele imóvel, na possibilidade de não receber os aluguéis dos seus inquilinos, riscos geográficos, dentre outros. Agora eu vou falar para você quais são as vantagens dos fundos imobiliários. A primeira grande vantagem é que você consegue investir em imóveis de alto padrão colocando pouco dinheiro. Além disso, os rendimentos são mensais. Você consegue ter uma previsibilidade de recebíveis quando investe em fundos imobiliários. Além disso, os rendimentos que caem na sua conta todos os meses são isentos de imposto de renda até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E uma outra coisa é que toda aquela parte chata de se administrar um imóvel fica a cargo de uma empresa especializada, que faz toda a gestão de forma profissional. Mas existem desvantagens também nos fundos imobiliários.
A primeira delas é a possibilidade de concentração dependendo do fundo imobiliário que você escolher. Existem fundos imobiliários que têm apenas um imóvel e um inquilino, e eles são chamados de monoativo e monoinquilinos. Para quem está começando, é ideal evitar esse tipo de fundo, porque caso aquele inquilino venha sair daquele imóvel, o fundo imobiliário vai ficar sem pagar dividendos para você. Um outro risco muito grande é o risco de vacância. A vacância nada mais é do que a medida dos espaços vazios de um imóvel. Quanto maior a vacância, menor a capacidade daquele fundo imobiliário gerar renda para o cotista. Então é ideal que você escolha fundos imobiliários que tenham uma vacância baixa. E uma terceira desvantagem são as obrigações com o fisco, especificamente na hora que você consegue vender uma cota com lucro. Fazer o cálculo e o recolhimento do imposto é um pouco chato, mas as vantagens que os fundos imobiliários têm acabam superando essa pequena desvantagem. Existem tipos diferentes de fundos imobiliários, que são eles os fundos de papel, os fundos de tijolo, os fundos híbridos, que é a junção dos dois tipos anteriores, e fundos de desenvolvimento. Uma pergunta muito comum que várias pessoas me fazem é qual é o valor mínimo para começar a investir em fundos imobiliários. E a resposta é que depende da sua capacidade de poupança. Haja visto que existem fundos imobiliários com preço de cota de R$10 ou menos. E isso constitui uma porta de entrada muito baixa nesse tipo de mercado. Então, se por exemplo você consegue poupar R$300 por mês, você consegue facilmente comprar 4 ou até mesmo 5 fundos imobiliários diferentes. Uma outra pergunta comum é com quantos fundos imobiliários eu devo começar? Novamente vai depender da sua estratégia de investimentos. O que vale aqui para você é nunca concentrar todo o seu capital em poucos fundos imobiliários, como 1 ou 2, por exemplo. O importante aqui é diversificar entre setores. Assim você consegue aumentar a rentabilidade da sua carteira de fundos imobiliários e também consegue reduzir os riscos de se investir nesse tipo de ativo. Agora você deve estar pensando quanto rende investir em fundos imobiliários. Montando uma carteira de risco médio, facilmente você consegue alcançar 0,70% ou 0,80% ao mês de rendimentos. É claro que existem fundos imobiliários que pagam mais do que isso. Porém, você precisa estudar mais a fundo esse tipo de ativo, porque na grande maioria das vezes eles investem em dívidas atreladas a imóveis. Mas fazendo uma simulação rápida para você, montando uma carteira com 5 fundos imobiliários e que paga em média 0,81% de rendimento mensal, se você tivesse investido R$20 mil nessa mesma carteira, você teria todo mês cerca de R$162 pingando na sua conta. Esse rendimento reinvestido todos os meses aumentaria o seu patrimônio e aumentaria também os dividendos que você iria receber nos meses seguintes. Mas agora atenção, uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é comprar cotas de fundos imobiliários só porque você viu em algum vídeo na internet ou em algum site. Você precisa saber o que está fazendo e escolher bem os ativos que vão para a sua carteira de investimento. E por que eu estou falando isso para você? O maior problema de quem já começou a investir em fundos imobiliários é não saber se está investindo de forma correta, se aqueles fundos imobiliários de fato são bons para a carteira. Na grande maioria das vezes as pessoas veem algum vídeo aqui na internet e acabam colocando o seu suado dinheiro naqueles fundos imobiliários sem saber se aquele fundo realmente é bom, e depois acontece da cota do fundo cair e a pessoa não entender por que aquilo aconteceu. Bom, eu já dei vários motivos para você começar a investir em fundos imobiliários. Mas agora, por que você deve investir em fundos imobiliários agora? O primeiro motivo você já sabe, é porque com os fundos imobiliários você consegue gerar renda passiva todos os meses, consegue começar a investir com pouco dinheiro e ter exposição do seu capital em ativos de alto padrão como shoppings, galpões logísticos, hospitais, loteamentos, fazendas, dentre outros ativos imobiliários. Além disso, um segundo motivo e não menos importante é porque os fundos imobiliários são um mercado relativamente jovem aqui no Brasil. Se considerarmos que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e apenas 1,8 milhões investem em fundos imobiliários, percebemos claramente que os fundos imobiliários é um oceano azul de oportunidade. E se você não quer perder essas oportunidades de fazer renda passiva e ficar tranquilo no futuro, os fundos imobiliários é uma boa opção para você. O importante no investimento em fundos imobiliários é ter visão de longo prazo. Apesar
apesar de todas as vantagens desse investimento, eu não estou dizendo aqui que você vai colocar dinheiro num dia e ficar rico no outro. Você precisa ter consistência nos seus aportes e, sobretudo, escolher bons fundos com bons fundamentos. Eu vou deixar na descrição uma playlist completa de fundos imobiliários para você aprender quais fundamentos são esses. Agora o momento de ouro desse vídeo. Vou mostrar para você 3 fundos imobiliários para iniciantes. Assim você vai ter clareza de como começar a investir em fundos imobiliários e o que você precisa olhar neles. Lembrando que nenhum desses fundos que eu vou mostrar para você constitui uma recomendação de compra. Eu só peguei dados de fundos para mostrar para você de forma didática. O primeiro fundo imobiliário é para quem tem medo de investir e perder dinheiro. E ele é ideal também para você entender a mecânica dos fundos imobiliários. O segundo fundo imobiliário é para quem curte o setor de logística e tem pouco dinheiro para começar a investir. E o terceiro fundo imobiliário é para quem quer diversificar nesse tipo de investimento, comprando apenas uma cota. O primeiro fundo imobiliário então é o MXRF11, que é um fundo imobiliário tipo papel. Ele investe majoritariamente em CRIs, que são títulos de dívidas atreladas a imóvel. Veja que 75% do capital desse fundo é destinado para esse tipo de investimento. 9% estão em permutas financeiras, 15% é investido em outros fundos imobiliários e 1% está no caixa. Este fundo imobiliário é o maior fundo imobiliário da Bolsa em relação ao número de cotistas. Atualmente são mais de 589 mil cotistas no MXRF11. Isso se deve ao fato de o preço da cota desse fundo está girando na casa dos R$10. Nesse gráfico você consegue ver a performance do preço da cota nos últimos 12 meses. E historicamente esse fundo tem entregado aos seus cotistas um rendimento mensal de 10 centavos. E nos últimos 12 meses ele entregou cerca de 11,48% de retorno e isentos de imposto de renda. O MXRF11 está longe de ser o melhor fundo imobiliário da Bolsa. E você precisa estar atento a isso e não colocar todo o seu dinheiro apenas nesse fundo. Mas é uma boa forma para você começar, principalmente se você quer saber como investir em fundos imobiliários do zero. Mas, de novo, não é uma recomendação de compra. Como o MXRF11 é um fundo bem famoso, aproveita e comenta aqui embaixo se você já tem cotas desse fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o ALZR11, que é um fundo imobiliário de tijolo tipo híbrido, ou seja, ele compra imóveis físicos de setores diferentes, podendo ser prédios ou galpões. Atualmente, o ALZR11 tem o preço de cota girando em torno de R$117. O patrimônio líquido do fundo é de 741 milhões, ele tem uma boa liquidez diária. O PVP, que é a métrica que mede se um fundo está caro ou barato, está na casa do 1,05. Esse fundo imobiliário conta com 15 ativos em 2 estados diferentes. E um fato interessante é que esse fundo tem a vacância zero, ou seja, todos os imóveis estão ocupados. E ele conta com inquilinos como Globo, Sky e Coca-Cola. O terceiro fundo é o fundo imobiliário BCFF11. O BCFF11 é um fundo imobiliário tipo FOF, fundo de fundos. Ou seja, ele compra cotas de outros fundos e acaba lucrando com a comercialização dessas cotas. O BCFF11 tem patrimônio de R$2 bilhões, o PVP dele está abaixo do seu valor patrimonial e entregou na última distribuição de dividendos cerca de 56 centavos. É um fundo imobiliário que tem mais de 302 mil investidores, conta em seu portfólio com 52 fundos imobiliários e também possui CRIs no portfólio do fundo. O preço de cota desse fundo está na casa dos R$ 72,95. E dentro desse fundo imobiliário existem outros fundos, como eu disse. Dentre eles estão o IRDM11, o KNIP11 e o próprio MXRF11. Com isso você pode ver que com apenas R$ 70, ou seja, o preço de uma pizza, você consegue ser dono de vários fundos imobiliários diferentes de uma vez só. E o melhor de tudo é receber aluguéis todos os meses na sua conta. Esse vídeo te ajudou? Foi útil para você? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é muito importante para eu saber se você gostou do conteúdo aqui. E aqui no final desse vídeo eu vou deixar 2 vídeos para você. Um foi eu que estou te recomendando, o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço para você, eu vejo você num desses 2 vídeos aqui, porque trem bom é saber.